Olá, meus amigos e minhas amigas, saudações a todos. Mais uma vez aqui para agradecer a vocês pela participação no nosso canal. Ainda são poucos os inscritos, mas eu tenho recebido muitas mensagens lá na página do Facebook e isso é importante. E lutando para sobreviver a esse desgoverno que está instalado no nosso país, onde não existe consenso de absolutamente nada, onde as instituições simplesmente são meramente figurativas, começando pela presidência da República. E mais um ministro da Saúde cai em menos de 30 dias. Depois da saída de Mandetta, saiu agora Nelson Teich, segundo o ministro. Ele disse que não ia manchar a sua biografia. Mas no meio de uma pandemia dessa, para ficar num governo, melhor, num desgoverno como esse, só quem for delirante ou quem for adepto da extrema-direita, do fascismo, do nazismo, do Estado mínimo, a favor de ditaduras, a favor de calar aqueles que combatem esse tipo de situação. Nós já somos o 6º país no mundo em números de infectados, já ultrapassamos a França, temos mais de 202 mil casos, mais de 14 mil mortes e 2 ministros da saúde em menos de 30 dias. Porque esse não chegou a fazer os 30 dias. E segundo as especulações, esse saiu justamente por causa dos questionamentos com relação ao uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da acitromicina, que segundo o presidente e os seus adeptos, seus seguidores, seus teleguiados, é o remédio que vai salvar o mundo da Covid-19. Inclusive o Trump defendeu isso durante muito tempo e recentemente demitiu 2 dos seus pesquisadores da área de saúde, que fazia parte do seu governo, por contestar justamente o uso da cloroquina. Tem vários estudos, inclusive um que eu falei a semana passada, melhor essa semana, que foi publicado recentemente pela New England Journal of Medicine, que é uma das instituições mais prestigiadas e mais respeitadas com relação a pesquisas na área de saúde, e que diz que esses compostos de medicamentos não fazem nenhum efeito benéfico para a saúde das pessoas que contraíram o Covid-19. Inclusive, o estudo foi feito com 1.376 pessoas. De contrapartida, para combater justamente essa informação, o Trump pegou um dos seus apoiadores e colocou ele para fazer uma publicação onde, segundo ele, cerca de 6 mil pessoas estudadas no uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, 90% foi recuperada. Só que ninguém viu esses estudos. Não teve publicação em nenhuma revista de grande peso científico. Ninguém soube a que ponto ou a que nível realmente foi administrado isso aí. E se realmente houve administração desses compostos. Até porque a gente sabe que nesse mundo, principalmente no mundo capitalista, com visão neoliberal, doutrinária, como é os Estados Unidos e estamos vivendo aqui, essa manipulação desses procedimentos pode ser muito bem feita de acordo ao interesse de quem quer que seja. Talvez esse resultado dessa pesquisa publicada por esse médico que é defensor da cloroquina e que defende Trump,
assim como a Nice Yamaguchi, que é uma bolsonarista de primeira linha aqui no Brasil, talvez seja tão verdadeiro quanto os exames apresentados pelo presidente da República. Primeiro porque assim, ele levou mais quase 3 meses para poder fazer a apresentação desses exames. Dos 3 exames, 2 são com nomes de pessoas que inclusive as famílias vieram se manifestar. Inclusive, uma das pessoas que tem o nome utilizado nesse exame, o pai, é proprietário de uma farmácia de manipulação. O outro de um menino, se não me engano, de uma favela carioca. O terceiro não tem data de nascimento, não tem CPF, não tem RG. Então eu acredito que esses exames que foram apresentados pelo presidente é tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. É tão verdadeiro quanto dizer que no Brasil não tem racismo, não tem preconceito. É tão verdadeiro quanto dizer que no Brasil a violência contra a mulher está diminuindo. Então são essas loucuras que a gente está vendo e vivendo no Brasil. Segundo o porta-voz da Presidência da República, o Pazuello, deixa eu ver aqui o nome do Eduardo Pazuello, que é um general do Exército, mais um general do Exército, vai assumir interinamente o comando do Ministério da Saúde. Ele, pelo que me consta, ele não é médico. Eu vou até depois verificar isso, mas pelo que me consta, não é médico. Há sim um vice-almirante da Marinha que foi sondado e tudo indica que é um dos nomes fortes para assumir esse posto. Parece que ele é médico, tem experiência na área médica, mas não, acho que no setor público, como o SUS. Não se sabe qual o posicionamento dele com relação ao uso da hidroxicloroquina. Se for provavelmente igual a Mandetta ou igual a Taishi, vai ser demitido ou vai pedir demissão muito, muito rápido. Se for uma pessoa de caráter e de valores, não vai entrar numa barca furada dessa. E a gente não sabe o que é que vai acontecer com esse país, com essas loucuras que estão acontecendo. Porque nós vivemos 3 crises. Nós vivemos uma crise sanitária, que não é só nossa, é mundial. Nós vivemos uma crise econômica, que também não é só nossa, é mundial. E nós temos uma crise política, onde tem um presidente desqualificado, desequilibrado, sem noção do que está fazendo e que está fazendo da pandemia uma guerra política. É o que ele está fazendo, não tem feito outra coisa. Então é um cara que, infelizmente, assim como foi parlamentar de baixo clero, sem competência, sem apresentar projetos, que em 28 anos de Congresso só apresentou um único projeto, não tem projeto para governar esse país. Ele não conhece a realidade do país. Se cercou de militares, porque os únicos lugares no mundo onde nós presenciamos governos arrodeados de militares são nas ditaduras e aqui no Brasil. E a gente, infelizmente, nós estamos vivendo uma pseudo-ditadura. Corre o risco de, se não tiver uma guerra civil entre aqueles que são contra a postura do presidente e as suas sandices e seus defensores, nós vamos provavelmente assistir uma reprise de 64. Tomara que isso não aconteça. Apesar de que os grupos neofascistas, com tendências neonazistas, que defendem o presidente, que são grupos paramilitares, que são milícias, que arrecadam dinheiro na internet para fazer treinamento militar dessas pessoas, inclusive os 300 do Brasil, que está acampado em Brasília já há algum tempo, onde utiliza técnicas de guerrilha e um fanatismo religioso. A justiça que mandou retirar esse pessoal de lá, quando foi ontem, um desembargador já deu um outro posicionamento, dizendo que eles têm o direito de se manifestar e que não tem provas que haja armas no acampamento deles. Onde a Sara, que é a principal porta-voz desse grupo, disse que eles têm armas lá, e não são poucas, com o intuito de defender justamente os que estão ali acampados. E tocando o barco, para a gente ver que a situação não está muito boa, saiu essa semana que 72 mil militares
receberam o auxílio emergencial. Militares da ativa e militares que estão inativos. 72 mil. E aí eles estão dizendo que essas pessoas vão devolver esse dinheiro nos contra-cheques porque receberam de maneira indevida. Se descobriu que 72 mil militares receberam isso, quantas outras pessoas do governo não receberam? E como é que essas pessoas receberam se há uma avaliação prévia para liberar esse auxílio? Pois, pelo que consta, por dados da própria presidência e da Caixa Econômica Federal, 14,7 milhões de pessoas ainda estão em fase de análise. Quem foi que liberou esses recursos para 72 mil pessoas? É estranho. A gente fica com uma pulga atrás da orelha. Esse é o governo que não teria corrupção? Esse é o governo que ia combater a corrupção? Porque, do jeito que está, é meio complicado acreditar nisso. E continuando a nossa sequência de, infelizmente, horrores nesse Brasil, ontem, em live com aproximadamente 500 empresários, o presidente convocou os empresários para a guerra contra os governadores. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Nós estamos vivendo uma crise mundial sanitária, estamos vivendo uma crise econômica que está afetando todo mundo, as principais economias do planeta estão caindo, e aqui a gente tem uma crise política por causa de uma pessoa desqualificada, desequilibrada, delirante, que está indo de encontro ao que diz a ciência e que diz o mundo inteiro. Ele acha que somente ele está na razão, que somente ele está certo. E para comprovar que ele está certo, ele enche o governo de militares. Junto com esses militares, com os grupos paramilitares que o defendem, com as milícias e com as igrejas neopentecostais, talvez tentar dar um golpe, que infelizmente a gente espera que não aconteça. Nós esperamos que as Forças Armadas tenham o mínimo de brio, o mínimo de respeito à Constituição e não sancione essas loucuras, principalmente a possibilidade de dar um golpe nesse país. Além do mais, o presidente quer baixar uma medida, na verdade assim, é o cara dos decretos, é o homem que governa por decreto. Ele quer baixar um decreto obrigando as unidades básicas de saúde a fazer uso da cloroquina, da hidroxicloroquina e da azitromicina no tratamento da Covid. Gente, vamos e convenhamos, se há alguns estudos dizendo que não é recomendável utilizar esses medicamentos, não se há um aprofundamento com relação à benéfica desses medicamentos no tratamento da doença. Pelo contrário, os estudos que tem aí, apesar de ser poucos, dizem que não há benefício nenhum em utilizá-los. E somente o presidente, que é justamente a favor disso, e o Conselho Regional, na verdade, o Conselho Federal de Medicina e aqueles médicos que o apoiam, é muita loucura. Nós estamos vivendo um período de sandice que não tem mais tamanho. E aí a gente vai parar aonde? Se o Brasil está indo para o fundo do poço, aí, infelizmente ainda não chegamos. O único consolo é que, quando chegar no fundo do poço, a gente só tem uma única alternativa: nadar para que então a gente possa sair dele. E eu não sei, infelizmente, aonde é que nós iremos parar. Vamos deixar acontecer aqui o que está acontecendo nos Estados Unidos, graças à loucura do presidente, um presidente fascista também, neoliberal, um presidente que é simplesmente um fantoche ali em nome das empresas que pagaram sua campanha, um presidente que não pensa na população, porque o daqui está seguindo o mesmo exemplo do de lá. E infelizmente nós iremos pagar um preço muito caro. Todas as pesquisas, todas as avaliações que estão sendo feitas com relação à progressão do coronavírus no Brasil, com esse disparate do governo federal, calcula-se que possamos ter o pico aqui no final de junho, início de julho, e isso se prolongue até setembro ou outubro, talvez novembro. E se continuar dessa forma, o Sistema Único de Saúde vai falir
e teremos para mais de 1 milhão de mortes. Todos os estudos mostram que da forma que está, o Brasil vai chegar ao final de novembro com mais de 1 milhão de mortos por causa da Covid-19. E o governo está nessa briga, provocando uma guerra entre os governadores e os empresários. São poucos os governadores que defendem ele. O do Paraná, que tem o nome de Mickey Mouse, que o pai defende ele no SBT de maneira fervorosa, assim como o SBT defende, e aqueles que são de grupos neopentecostais, que são donos de igrejas, que são donos de emissoras, de jornais e de rádios. Com tudo isso, e mostrando que pode-se agir de maneira diferente, o prefeito de Salvador vai publicizar o resultado dos exames que ele fez de Covid-19, já que seu principal assessor, que é o chefe de gabinete dele, foi infectado pela Covid-19. Então, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito vão fazer os exames e vão tornar públicos os resultados. Inclusive, os exames vão ser feitos no LACEN, que é o Laboratório Central da Bahia. O presidente da República levou quase 13 meses para poder apresentar o resultado dos seus exames, com nomes que não são deles, com número de documentos que não são deles, e talvez seja tão verdadeiro esses exames que o presidente apresentou, os seus resultados, como foi o atestado de óbito assinado pelo médico durante a ditadura militar com relação a Vladimir Herzog, que, para quem assinou e para a ditadura, o Vladimir Herzog se enforcou. E, na verdade, todo mundo sabe que ele foi assassinado. Então, é por isso que há dúvida com relação à veracidade dos exames do presidente da República. E, para completar o caldo, nós temos o Rodrigo Maia, que entre tapas e beijos, inclusive ontem se encontrou com o presidente, e depois do encontro saiu com um discurso de conciliação, onde disseram que um não estava atacando o outro. Rodrigo Maia continua dando uma de João sem braço, como a gente diz na linguagem popular, com os 30 pedidos de impeachment contra o presidente lá guardado. Talvez esses pedidos não saiam, ou ele está esperando, talvez, que a gente tenha aqui um número maior de mortos, para então começar a analisar alguns desses pedidos. E a Procuradoria-Geral da República, através do Augusto Aras, que deveria, sim, investigar os crimes cometidos pelo presidente no uso do seu mandato, sai na sua defesa. Inclusive o Aras, que é o procurador-chefe da PGR, ele está pedindo para que a descrição e o que foi discutido na reunião ministerial, ao qual o Moro disse que Bolsonaro queria interferir, sim, na Polícia Federal, não seja revelado, não na íntegra, somente algumas coisas que é a fala do presidente. Eu não entendi qual o posicionamento dele. Talvez ele queira hoje agradecer e proteger aquele que o colocou lá, porque a PGR a gente esperava-se que fosse um órgão independente, que fosse um órgão fiscalizador, que tivesse o seu papel cumprido segundo diz a lei. Mas ao contrário, nós temos um procurador, que é o Augusto Aras, que parece que defende muito mais o presidente do que a própria AGU, que é a Advocacia Geral da União. Então a gente não sabe para que lado é que vai correr. Além de que o Supremo, muitos dos seus ministros fazem cara de paisagem e faz de conta que nada está acontecendo. Se nós não lutarmos para derrubar essa chapa Bolsonaro-Mourão, se nós não lutarmos para combater o fascismo, esse projeto de nazismo que está sendo querendo implantar aqui no Brasil, para tirar esse desgoverno que está aí, a gente corre o risco de perder mais de 1 milhão de vidas por causa da Covid, a gente corre o risco da falência do SUS, porque o Bolsonaro foi um dos deputados
que votou a favor da PEC da morte para tirar 22 bilhões do Sistema Único de Saúde. Então é por isso que ele defende tanto que se reabra o comércio, que ele cobra tanto dos empresários para poder promover guerra contra os governadores, porque o intuito dele é matar realmente a população. O discurso de Bolsonaro é semelhante ao discurso de Mussolini, ao discurso de Hitler, que não tinha peso, mas que foi ganhando adeptos e virou o que virou. Então a gente vai esperar acontecer no Brasil a mesma coisa? Nós vamos pagar para ver, nós vamos repetir o mesmo erro que foi cometido lá atrás? Porque seria muita ingenuidade ou muita idiotice da nossa parte permitir que isso venha acontecer e se calar diante dessas barbáries. Então cabe a você que é cidadão de bem, que defende sua família, que quer um país melhor. Não é um país com um centrão de Roberto Jefferson, de Kassab, de Valdemar da Costa Neto, de Bolsonaro. Não é um país que pensa no Estado mínimo, onde educação pública e saúde seja privatizada e onde o povo morra à míngua, morra com a cuia na mão. Se você defende a luta contra essa situação, contra essas barbáries, você tem que se pronunciar, você não pode ficar calado. Porque a história vai cobrar, não só de mim, quanto de você, um posicionamento e quem é que realmente estava certo, quem é que realmente queria um país digno, não só para a gente, mas como para as futuras gerações. Está na sua mão, hoje, cobrar das autoridades competentes, dos deputados, do STF, que eles tomem uma posição e que dê a esse país uma cara digna, uma cara condizente com o seu povo, principalmente com o povo negro, que é a maioria, que é massacrado cotidianamente desde 1500. Então está na hora de você cobrar do deputado que você ajudou a eleger, para que ele tenha uma postura firme, uma postura combativa, uma postura condizente com a vida e não com a morte. Espero que vocês possam contribuir com essa luta e que a gente possa em breve sair desse inferno que nós estamos vivendo.